Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um domingo e eu estou aqui fazendo meu planejamento semanal e eu resolvi compartilhar algumas coisas com vocês, não sobre exatamente planejamento, mas sobre algumas coisas que eu fiquei refletindo enquanto eu estava escrevendo, enquanto eu ainda estou escrevendo, na verdade. E eu queria falar sobre os nossos hábitos. Quem aqui tem dificuldades de formar hábitos, criar hábitos? Eu tenho uma certa dificuldade, mas é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante. E eu tenho aprendido muito sobre os meus baixos e os meus altos nesses momentos de criar um estilo de vida melhor. No início do ano eu gravei um vídeo. Se você não viu, vai lá ver, Planejando 2024, e eu coloquei várias metas e eu estava aqui reavaliando as minhas metas. Vocês já pararam para pensar que nós já estamos no meio do ano, um pouco mais, né, do meio do ano. Nossa, passou muito rápido, gente. E aí eu comecei a refletir sobre algumas coisas que eu me propus a fazer esse ano. E umas eu acho que vão ficar pelo caminho, outras eu quero recalcular a rota e eu quero realmente fazer. Mas uma que é primordial e que eu decidi realmente que eu ia focar, que eu ia dar o meu melhor esse ano é com relação à minha saúde. Nos primeiros meses do ano, eu consegui focar, sabe? Consegui ter uma certa constância. Às vezes eu parava, às vezes eu continuava, mas eu consegui manter um ritmo ali até abril, mais ou menos. Mas quando chegou em maio e junho, especificamente nos 2 últimos meses, aconteceram algumas coisas na vida como um todo. E eu fui meio que desmotivando, fui entrando naquele ciclo de, já tá ruim, então deixa continuar ruim mesmo, né? Já não tem mais volta. E eu li uma frase tão interessante esses dias sobre isso. Se você se encontra em um buraco, a decisão mais sábia é parar de cavar. Se tá dando errado, não fica cavando mais, não fica se afundando mais naquilo. Pensa com sabedoria o que eu posso fazer para sair desse ciclo. E aí vem a autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu estou tentando aprender comigo mesma. Sobre nós assumirmos algumas responsabilidades, que se algo deu errado no meu dia, eu não preciso estragar o meu dia por causa disso. Que há uma maneira de lidar, uma maneira de sair desse ciclo. Então eu vou compartilhar com vocês 4 hábitos que eu quero tentar melhorar nesses próximos meses, né, até o final do ano de preferência, mas eu vou focar nesse mês, um passo de cada vez, né. Esse mês eu quero melhorar isso. Às vezes na vida a gente fica procurando coisas grandes para fazer, e a gente se esquece de fazer o básico bem feito. Eu gravei um vídeo sobre rotina de criança falando sobre isso, que a gente precisa ensinar elas a fazerem um básico bem feito. Isso não serve só para elas, serve para nós também. Sou aquela pessoa que eu me considerava uma pessoa noturna, né? Eu sou aquela pessoa que tem vontade de construir uma casa à noite. O dia eu passo todo me arrastando e à noite parece que vamos construir um mundo. E isso virou um ciclo, sabe? Eu tô cansada, mas eu vou continuar fazendo as coisas. No outro dia eu preciso me acordar cedo. E daí eu me acordo cansada porque eu fiz várias outras coisas à noite e fiquei até de madrugada. E isso é um hábito que eu sei o quanto é ruim pra mim, pra minha saúde, pra minha vida no geral, porque eu fico extremamente mal-humorada. Eu não sei você, mas eu sou aquela mãe que se não dorme bem, eu fico uma pessoa um pouco irreconhecível. É bem real isso aqui, eu fico muito irreconhecível quando eu tô com sono. Acho que toda mãe lá no fundo é assim. E de manhã eu já acordo morta, né? Porque eu detesto acordar cedo, mas tem coisas que você tem que fazer, independente se você gosta ou não, se aquilo for realmente bom pra você. Então a gente tem que assumir a nossa autorresponsabilidade. Eu sei que se eu fizer isso, vai melhorar a minha vida. Vai melhorar o meu estilo de vida, a minha saúde. Então eu preciso me esforçar para fazer isso e começar a criar estratégias para que eu faça isso com mais facilidade. Então, o que eu vou falar para vocês são coisas básicas, mas que normalmente são esquecidas. A gente deixa passar porque acha que não é tão importante. A primeira delas é: a sua energia vai depender dos alimentos que você come. Não importa se você se esforça nos outros pontos, se você não se alimentar bem, você não vai ter disposição para fazer as coisas que realmente você precisa fazer. Então, as frutas, os legumes, os lanches saudáveis, todos esses têm uma função importante no seu organismo. Então, se você não tem uma alimentação saudável, possivelmente você vai ter falta de energia para fazer as outras coisas. E eu falo isso por experiência própria. Eu percebo nitidamente, claramente e gritante quando eu tenho uma semana que eu planejo a minha alimentação. Eu tenho muito mais energia do que na semana que eu não planejo, eu vou comendo o que dá, qualquer coisa, o que tem. Eu me sinto literalmente mais fraca. E um dos pontos que entra aí também na alimentação é a água. O tanto de água que você toma no dia. Você sabe quanto você tem que tomar no dia? Eu fiz o cálculo. Ai, deixa eu tentar me lembrar. Eu acho que a gente tem que tomar basicamente ali 35 ml por quilo
Ou seja, você faz as contas aí, que eu também não sou muito boa de matemática. Mas no meu caso, eu acho que eu tenho que tomar 1,8 litro de água, mais ou menos. Não chega nem a ser 2 litros, gente. Então, a quantidade de água vai na necessidade do seu corpo, da sua estrutura. Então, dá uma pesquisada no Google, porque isso é tão importante. Quando a gente se hidrata, a gente se sente muito melhor também. A água tem uma função incrível no nosso organismo. Eu sei que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso com uma certa constância, mas o que importa é a gente sempre manter um foco em tentar. Vou falar um pouquinho mais sobre isso logo à frente. O segundo ponto é o sono e o descanso. Eu sei o quanto é difícil a gente colocar isso em ordem, o quanto é difícil a gente dormir cedo e o quanto é difícil, mais difícil ainda, pelo menos para mim, acordar cedo. Mas se a gente conseguir se organizar para fazer isso, as coisas vão fluir muito melhor. E eu falo isso por experiência própria, de quando eu faço isso, eu sei que meu dia funciona muito melhor, e quando eu não faço, eu sei todo o estresse e tumulto que ele se torna. Você já escutou aquela frase: você morreria pelos seus filhos? É claro que a gente morreria pelos nossos filhos, mas a gente não precisa morrer por eles, a gente precisa viver por eles, para que a gente tenha uma vida juntos. Então, quando eu penso nisso, nossa, eu tô trabalhando na minha saúde para que eu tenha mais tempo para os meus filhos, para que eu tenha mais uma qualidade de vida com eles. Você pode até fazer milhões de coisas à noite, mas isso não é funcional para o seu corpo. Quando você dorme bem, você vive bem. E às vezes a gente vai precisar se sacrificar um pouquinho por algo maior. Eu sei que quando a gente tem bebê pequeno, isso é muito mais difícil, né? Porque a gente não tem muito controle sobre o sono deles. Mas quando a gente tem os filhos maiores, isso é para você, mãe, que tem os filhos um pouco maior, a gente precisa aprender a se organizar melhor nesse sentido. E eu sei que para quem não tem essa facilidade com a organização, também é outro desafio. Mas a gente vai conseguindo fazer isso com pequenos passos, aos pouquinhos, tentando adaptar toda semana um hábito que a gente sabe que vai ser bom para nós, que a gente sabe que a gente precisa fazer para o nosso bem, para a nossa vida. Então, suas pequenas decisões diárias podem se desenvolver com sua persistência. Então, seja persistente. É isso que eu tô tentando colocar na minha cabeça. Eu preciso ser persistente em fazer as coisas que eu sei que eu preciso fazer e que vão me fazer bem. O terceiro ponto é fazer exercício. Eita, que é muito sem novidade isso aqui, né, gente? É muito básico mesmo, mas que é o que a gente não faz, não é verdade? E isso não é sobre estética, é sobre saúde e sobre aproveitar a vida. E você não vai ganhar energia rápido. Você pode tomar um café da manhã, ter um pouco mais de energia, criar energia, mas essa energia vai acabar. Então, faça do exercício a sua amiga, a sua companheira ali. E eu sei que muitos de nós têm muita dificuldade para academia. Eu mesmo tenho essa dificuldade. Mas eu faço exercício em casa. Ou pelo menos estava fazendo exercício em casa, né? Minha meta agora é começar novamente a fazer exercício em casa. Se eu não consigo ir para academia, se eu sei que eu não vou fazer quantidades de dia, uma coisa muito importante também. Às vezes a gente coloca umas metas muito altas. Eu quero ir para academia, eu quero fazer 5 dias de exercício. A gente não vai conseguir fazer os 5 dias. Muitas vezes acontece quando a gente não tem esse hábito, óbvio. A gente vai ter umas certas dificuldades. Então começa aos poucos. Essa semana eu quero fazer exercício 2 dias na semana. Passou algumas semanas, eu vi que eu tô conseguindo fazer esses 2 dias, pode parecer pouco, mas é a constância no seu hábito. Vai aumentando 3 dias na semana, 4 dias, até quando você se sentir realmente confiante de fazer os 5 dias. E pensa, isso é uma meta para você, para sua vida, para sua saúde, e o quanto a gente precisa melhorar a nossa saúde para que a gente tenha uma vida melhor. Então pensa no estilo de vida que te ajude de forma intencional. O quarto ponto é: escolha onde você vai gastar as suas energias. E isso foi um dos meus pontos fracos nos 2 últimos meses, é colocar minhas energias em coisas que não valem a pena, em coisas que não iriam me dar um retorno. E a gente precisa começar a separar isso, precisa começar a ter a nossa autorresponsabilidade sobre as coisas. Porque as circunstâncias boas ou ruins, elas vão acontecer. Mas eu preciso achar uma solução para isso. É do meu interesse? Então também é da minha responsabilidade. Se tem alguma coisa que está me chateando, então eu preciso tentar resolver isso para que a minha vida comece a seguir. E tinha algumas coisas que estavam minando a minha energia. Uma delas é a sobrecarga. Às vezes eu estava dando atenção para muitas coisas ao mesmo tempo, querendo dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E eu não estava conseguindo. Final de semana para mim é sempre de descanso. Eu quero descansar final de semana. Às vezes eu saio com as crianças, a gente faz alguma coisa juntos em família, mas boa parte do tempo eu quero realmente descansar.
E às vezes acontece de ter muitos eventos, sabe? Principalmente aqui onde a gente mora, toda semana tem um evento, toda semana tem uma coisa. E às vezes a gente lota a nossa agenda de final de semana com outras coisas. E quando chega no início da semana a gente já tá cansado. E aí passa a semana toda novamente cansada. Então não dá pra gente encher a nossa agenda de coisas se a gente não conseguir realmente tirar um tempo para descansar. E mesmo que isso seja para o nosso lazer, existem momentos que a gente sobrecarrega tanto o nosso dia com tantas coisas, e mesmo que seja para o nosso lazer, mas acaba deixando a gente extremamente cansado. Então a gente precisa começar a pensar o que realmente é o descanso. E a outra coisa que eu tenho aprendido a lidar é com os imprevistos. Às vezes acontece muitos imprevistos. Eu tô aqui fazendo minha semana, tô planejando tudo direitinho, vai ficar linda, maravilhosa, mas vão acontecer os imprevistos. E eu preciso aprender a ser resiliente com relação a isso. Eu preciso entender que nem sempre vai ser do jeito que eu tô me planejando, vai acontecer outras coisas no caminho que podem mudar a minha rota. E é aí que entra a constância. E quando a gente pensa em constância, a gente pensa num fio que não pode ser quebrado. Nossa, eu tenho que fazer isso aqui o tempo inteiro. Se eu quebrar, pronto, acabou. Não existe mais a constância que eu tinha. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre a constância. E a constância não é sobre quebrar uma linha, é você retomá-la caso você não consiga hoje. Retoma amanhã, dá continuidade, seja persistente. A gente vai tentando lidar com os nossos picos. Nós vamos ter dias altos e dias baixos, mas todos eles a gente precisa só ter a certeza de que a gente está se esforçando para dar o nosso melhor. Eu falei sobre 4 hábitos, mas eu queria falar um último, no caso vão ser 5, que esse é o primordial de todos. E eu acredito que quando a gente coloca isso na nossa vida como prioridade, as outras coisas vão ser acrescentadas. Eu acho que você já sabe o que eu vou falar, não é? Nosso devocional, a nossa vida com Deus. Nada na sua vida você vai conseguir fazer se você não colocar Deus em primeiro lugar, se você não pedir sabedoria para Ele. A gente acaba entrando num estado de esgotamento emocional, físico, quando a gente não consegue mais pedir forças a Deus para passar por essas situações. E eu sei que às vezes a gente tá se sentindo tão pequena, tão fraca, tão frágil, que a gente não consegue fazer isso. E é nesse momento realmente que a gente precisa juntar forças de onde a gente não tem, para que a gente possa se aproximar dele. E quando eu falo em devocional, eu não quero dizer que você precisa passar 2, 3, 4 horas. Se você conseguir fazer isso, seria ótimo também. Mas é o seu tempo de qualidade, o seu tempo de dedicar o mínimo da sua vida a Deus num período do dia. Quando eu penso, a gente tem 24 horas e a gente não consegue, tem dias que a gente não consegue tirar 2 minutos para fazer um mínimo, para ter um mínimo de relacionamento com Deus, eu percebo o quanto nós estamos ocupando o nosso dia com coisas que são desnecessárias, com coisas que realmente não são importantes, porque quando você não consegue ter esse momento é porque realmente você está preenchendo o seu dia com coisas em vão, com coisas que não são eternas. Então vamos simplificar o nosso devocional, sabe? Não pensa como algo tão difícil que você não consiga fazer. Pensa em algo fácil. Você vai meditar ali, você vai ler a Bíblia, você vai orar. E especificamente, a gente precisa começar a pôr em prática o que a gente está lendo. O texto, o verso, seja lá o seu momento que você teve com Deus, a Bíblia que você leu. Tenta pegar uma coisa do que você leu e naquele dia você pôr em prática aquilo que você leu. Porque às vezes a gente lê, a gente risca, a gente escreve, a gente rabisca a nossa Bíblia, faz um monte de coisa, mas a gente não põe em prática aquilo que a gente tá lendo, então não faz muito sentido. Então vamos começar a praticar aquilo que a gente tá lendo. Eu sei que a gente não é perfeito, que a gente vai falhar e que tem coisas que a gente não vai conseguir de maneira rápida, talvez. Mas eu acho que é esse o ponto. Deus vai trabalhando aquilo que você não consegue fazer. Às vezes eu olho pra mim, tem coisas que eu não consigo fazer. E eu oro para que Deus molde o meu caráter, a minha vida, que Ele transforme o meu coração e aquilo que eu não consigo alcançar, aquilo que eu não consigo fazer, que Ele me ajude, sabe? Que Ele me transforme, para que um dia eu possa fazer o que Ele deseja que eu faça. E o principal de tudo, sabe, gente? Como é bom saber que tem alguém olhando pra gente, que tem alguém cuidando da gente, independente das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas imperfeições.
Às vezes, quando eu penso nisso, Deus, eu sou tão pequena para o Senhor olhar para mim, tão pecadora. Mas mesmo assim, Ele quer me transformar, mesmo assim, Ele quer que eu busque Ele sempre para que eu seja transformada. Tudo que Ele quer é que eu peça perdão, que eu busque ser o melhor, que eu seja mais parecida com Ele. Quando nós entendemos que existe um propósito embaixo dos céus, que não tem fardo que nós não possamos carregar, e que mesmo que esse fardo seja pesado, Ele vai estar lá ajudando a gente a carregar. Eu começo a entender que Ele vai dividir isso comigo. Eu não preciso carregar esse fardo sozinha. E muitas vezes, haja o que houver, até quando eu tenho dúvidas de que realmente Ele tá lá, ainda assim, Ele vai estar do meu lado e do seu também. E sempre que eu tento fazer isso sozinha, eu vejo o quanto eu sou fraca, o quanto o poder das minhas mãos, a minha força não é válido nesse momento. Mas sempre que eu tento fazer isso com Deus, as coisas se tornam mais leves. Não que não vá ter desafios, mas que do lado dele as coisas são mais leves. A gente começa a enxergar a vida muito melhor, porque a gente tem alguém que está ali para nós. E quando eu penso em Deus, eu imagino alguém que está lá do nosso lado, sendo nosso amigo nos momentos mais difíceis. E Ele é a única pessoa que nunca vai frustrar a gente, que a gente tem alguém que a gente pode pedir perdão, que a gente pode reconhecer os nossos erros. Ele sabe das nossas falhas, mas mesmo assim Ele continua nos amando. Mesmo assim, Ele quer que a gente esteja perto dele, porque Ele sabe que a gente vai conseguir ser melhor quando a gente fica perto dele. Então é isso, pessoal. Acho que foi um vídeo mais reflexivo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês também. E que esses próximos 6 meses, né, de um ano que a gente ainda tem pela frente, que a gente possa reavaliar a nossa vida como um todo, os nossos hábitos, e que nós possamos mudar isso, né? Mudar o que falta, o que precisa melhorar em nós. Então, por favor, se inscreve no canal se você gostou, deixa o seu like, deixa um comentário. Se você não quer comentar, mas deixa um emoji falando que você vai começar a colocar esses hábitos na sua vida também, deixa um coraçãozinho, enfim. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, assim como me ajudou. Eu fui gravar pra vocês, mas acabou sendo uma lição pra mim também. Então, que a gente possa ter uma semana muito abençoada e vejo vocês em breve. Não deixe de se inscrever no canal, deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Um beijo e até a próxima!